Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre a entrevista coletiva que ela deixa algumas coisas no ar do Pedro Jeromel, né? Pra mim, dos maiores jogadores que eu vi com a camisa do Grêmio, né? Eterna seleção do Grêmio. Se tiver dois zagueiros, pra mim tem o Jeromel com o De Leon. Se tiver três zagueiros, tem o Jeromel com o De Leon e com o Adilson Batista. Qualquer seleção de todos os tempos do Grêmio, pra mim tem o Jeromel como titular. Mas a gente precisa falar sobre isso. Ele deixou algumas arestas nessa entrevista coletiva em que ele confirmou esta renovação de contrato do Grêmio até o final do ano. Aí a gente precisa falar do Gabriel Mack, né? Essa joia da base do Grêmio que tem uma multa bilionária e é justamente a multa que ainda não permitiu que esse contrato fosse finalmente assinado. Vamos falar de tudo isso depois da vinheta. Eu quero começar pelo Gabriel Mack, né? Porque tá todo mundo perguntando, vem cá, Bagé, o que tá acontecendo que esse garoto ainda não assinou o contrato? Vamos lá. Primeiramente que ele é considerado uma joia da base do Grêmio, ele é tratado como aquele jogador geracional. O que é o jogador geracional? É daqui a pouco o moleque lá que ele tinha que estar jogando no sub-13, mas ele já tá jogando no sub-17. Ou ele tinha que jogar no sub-15, ele já tá jogando no sub-18 e por aí vai. E o Gabriel Mack é desses jogadores. Só que o Gabriel Mack, ele é representado desde muito cedo pela família do Neymar, pelo seu Neymar, né, o pai do Neymar, que é o empresário dele e que faz toda uma gestão de carreira, de publicidade e tudo mais. Sim, mesmo ele tendo completado há poucos dias aí 16 anos, ele é tratado como uma joia da base do Grêmio. Bom, e aí se tinha uma série de dúvidas, né? Pô, será que ele vai assinar contrato com o Grêmio? Será que daqui a pouco o seu Neymar não vai crescer o olho, vai levar ele para um outro lugar, para um outro clube? O que a gente sabe é que está tudo alinhavado para essa assinatura de contrato, em que foi traçado um plano de carreira para o Gabriel Mack, porque tem muitos desencontros, assim, muita gente apressada com a utilização desse garoto. Né? Primeiro que, cara, eu costumo dizer, né, com 16 anos, poxa, ele é criança, né? Ele tá saindo ali da criança para virar um adolescente. Mas a gente sabe que o futebol, com 16 anos, tu já pode assinar o teu primeiro contrato profissional, a legislação permite, então tu já tem que ser considerado e ser tratado como um atleta. Só que o Gabriel Mack, ele não assinou esse contrato ainda. E aí começou a gerar uma série de dúvidas, né? Pô, por que ele não vai assinar o contrato? Cara, vamos lá. Primeiramente porque pelo fato dele estar sendo representado pelas empresas da família Neymar, ele tem uma banca muito grande de advogados, de pessoas envolvidas com publicidade. Então, para a confecção de um contrato desse, tem uma série de itens a serem observados, exigências do lado do jogador e com a concordância ou não do lado do clube. Então não é uma coisa tipo, ó, te mandei o contrato, dá uma olhada e me responde. As coisas realmente demoram. O que a gente sabe agora de último momento é que o que está pegando ainda é a multa rescisória para uma possível aquisição por um clube de fora do Brasil. Deixando claro que esse primeiro contrato do jogador ele não pode ser feito de 5 anos. Uma renovação lá na frente poderia ser de 5 anos. O primeiro contrato é de 3 anos com a possibilidade de outras renovações. E aí o que nós temos de informação é que o Grêmio quer taxar essa multa em 1 bilhão, o equivalente a 1 bilhão de reais. E que o staff do garoto chegaria num número aproximadamente de 100 milhões de euros. E aí a gente está falando de um pouco mais de, vamos botar lá, vamos arredondar para 700 milhões de reais, mas que tem uma diferença considerável de 700 milhões de reais para 1 bilhão de reais, que era o desejo do Grêmio. De toda sorte, é um jogador que está sendo colocado à disposição do Grêmio com um contrato de 3 anos. Ele vai fazer, como ele já fez em alguns momentos, alguns treinamentos de transição com o grupo profissional, mas eu lembro que no final do ano passado já se tinha uma perspectiva que ele pudesse jogar inclusive a Copa São Paulo de Futebol Júnior dessa temporada, no início de 2024, e eu conversei com o Francisco Barleta na época, que é o cérebro pensante de toda a categoria de base do Grêmio há muito tempo, um cara muito competente, e o Francisco me garantia que não era assim, que se tinha todo um cuidado para que inclusive ele pudesse trabalhar essas etapas sem que ele pudesse queimar etapas. Daqui a pouco já se achar que é jogador. Não, era um menino que tinha menos de 16 anos até alguns dias atrás. Então, vai ser assinado o contrato. Essa complexidade que demorou um pouco mais é justamente essa questão da multa rescisória. Agora convenhamos que mesmo sendo lá na casa dos 600, 700 milhões de reais, já é uma multa muito interessante. Mas o Grêmio está firmando o pé e quer que essa multa chegue na casa de 1 bilhão de reais para que tenha a garantia que se o jogador sair, ele saia com todas as proteções possíveis. A gente sabe, a multa rescisória é algo protetivo, é uma ferramenta de proteção, é um dispositivo jurídico que o clube usa, porque se o clube não concordar
que o jogador saia, mas o jogador quiser sair e o clube que vai comprar também quer, bom, aí tem que ir lá e fazer o Pix, depositar o valor total da multa. Bom, a gente precisa falar do Jeromel, né? Porque o Jeromel hoje concedeu uma entrevista bem interessante, falando... E tem uma parte do que o Jeromel disse que me chamou muita atenção. O Jeromel, ele foi com uma estatística pronta para a coletiva e ele falou assim, fiz 19 jogos na temporada e segundo ele, o que mais atrapalhou ele na questão física foi uma fratura no jogo lá do dia 23 de abril, lá em La Plata contra o Estudiantes. E que isso não tem a ver com o aspecto físico, né? Com desgaste físico. Não, foi fratura, foi um contato, foi um acidente de trabalho. Ele teve uma fratura, precisou passar por uma cirurgia no antebraço para fixar a região afetada, mas ele não parou porque ele teve lesão muscular, não parou porque ele até foi preservado de alguns jogos por desgaste excessivo, mas não por questão de lesão muscular. E aí, claro, que perguntado sobre a possibilidade dele parar ou não no final do ano, agora quando terminar esse contrato que ele acaba de renovar, ele foi taxativo, deixando claro que se ele considerar que ele já não tenha mais condição de jogo, aí ele vai ser o primeiro a parar. Sabe que eu até esperava num tom mais assim de quase encaminhando essa... Que eu até acredito que vai acontecer. Que no final da temporada o Jeromel possa se aposentar com a camisa do Grêmio. Mas eu achei interessante ele não dizer isso. Sabe? Ele deixar em aberto a possibilidade de que ele possa, inclusive, jogar no ano de 2025. Né? Sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes. Bom, aí eu tenho uma opinião impopular sobre a situação. Convenhamos que o Jeromel ele vem pecando em coisas que ele não pecava e que é natural, porque ele tem 37 anos, porque ele já é um cara que está mais pro final de carreira de qualquer outra coisa. Mas é um fato. Acho que o Grêmio tem que começar a se trabalhar, se preparar e trabalhar um outro nome. E o Jeromel até foi perguntado sobre isso. Ele disse, o meu parceiro ideal é o Kahneman. Né? O Kahneman é o meu sucessor. Não, o Kahneman também já está numa outra fase que ele possa causar algum tipo de preocupação do torcedor. 2 gigantescos, tá? Mas a gente tem que trabalhar com futebol de alto rendimento, de muita velocidade, que a gente precisa ter alguém para o lugar do Pedro Jeromel. Mas eu quero saber o que tu pensa, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio e de segunda a sexta, 9 da manhã, aqui no meu canal, parceria com o canal da Rádio Mortal, com Futebol Alegria do Grêmio. Até daqui a pouco!